Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, verso 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, e mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu, e glorificava a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós temos no nosso coração fome e sede. Senhor, este culto que é um culto de vida vitoriosa, Senhor, onde queremos aprender à luz da Tua palavra, Senhor, o que fazer, como agir. Assim, ó Deus, pedimos graça. Me conceda unção, ó Pai, que a minha mente seja dirigida pelo Senhor, que eu quero ser um transmissor, um receptor, receber de Ti e passar para este povo, Senhor, segundo as necessidades de cada vida. Usa os meus lábios, usa a minha vida, minhas experiências, ó Deus, para que muitos saiam daqui fortalecidos, transformados, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Meu Deus, nós Te amamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria reler só esses 4 versículos primeiros. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho e mendigava. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Queridos, uma das coisas que é muito forte na palavra de Deus é a iniciativa. Iniciativa. Ação. Iniciativa. É interessante que a vida, no geral, ela precisa que você tome iniciativas. Na vida profissional, no casamento, até para pedir perdão, né? Você está com uma raiva danada, não, mas eu vou tomar uma iniciativa, vou lá pedir perdão. Eu sei que vai falar 1000 coisas na minha cabeça, mas eu vou pedir, eu vou me acertar, eu vou... Iniciativa, esse é um dos grandes segredos para que milagres aconteçam na nossa vida. Iniciativa. Bartimeu, que é o nome desse camarada, ele teve iniciativa. Lembra que na sequência vai ter a história de Zaqueu. Zaqueu tomou uma atitude, iniciativa. Lembra que aquele príncipe da sinagoga chamado Jairo, ele teve a iniciativa. A filha dele estava muito enferma e tomou a iniciativa. Aquela mulher que tinha aquela hemorragia, ela teve uma iniciativa. Uma das coisas que não pode haver na vida cristã é passividade. Às vezes a gente fica muito passivo. Sabe aquele conceito: se tiver que ser, vai ser; se tiver que não ser, não vai ser. E a gente fica muito passivo. A gente joga muitas vezes a responsabilidade para frente, para os outros. Não, eu tenho que ter iniciativa, eu tenho que tomar uma atitude. Uma atitude. Ontem eu fui visitar um irmão no hospital, ele passou por uma cirurgia, e eu pedi para a Marlene me acompanhar, que é ali no Guilherme Álvaro, né? Então, como assistente social, ela me ajuda. E eu falei: você vai lá comigo? Eu falei: eu vou porque
eu participei desse processo. Ele não queria operar. E quando ele conversou comigo, né, eu também incentivei. Eu não sabia que a Marlene tinha feito, incentivado, e a família, e ele não queria operar. Sabe como que é homem, né? Homem, quando fica doente, dói 1 metro em volta dele. Você já percebeu? Quando o homem fica doente, parece que 1 metro. Você chega naquele perímetro de 1 metro, ai, já está doendo. Você nem tocou no cara, o cara, assim, é o homem, faz parte da natureza do homem. Ainda bem que homem não tem filho, né? Porque senão teria só um, e olhe lá, né? Porque isso é coisa de mulher mesmo, né? E eu me lembro que a gente conversei e falei, não, você vai operar, você tem que operar, você tem, tá com um problema, toma. Ah, mas eu creio, não, eu também creio no milagre. E também creio que Deus usa os médicos. Da onde veio a inteligência? Da onde veio a capacidade? De Deus. Da onde vieram as técnicas? De Deus. Quem desvendou isso para a gente? Deus. E aí quando eu liguei, ela disse assim, não, eu vou junto sim, porque eu participei disso. E o camarada estava com medo, não queria, mas eu participei. Eu falei, então vamos lá. Iniciativa. Uma das coisas que me empolga nesse texto é a atitude de Bartimeu. Ele tomou iniciativa. Meu irmão, se eu não tivesse tomado uma iniciativa, eu não tinha casado. Porque a Eliana era muito difícil, menina dura. Porque ela não queria casar com ninguém. E eu decidi romper. E aí eu fui, com aquela cara de quem não quer nada, vai, fala meia dúzia de abobrinha, levei umas patadas, e aí Deus me deu uma estratégia. Eu ganhei a sogra. Olha que maravilha. Minha sogra tomava café, mineira, tomava café toda tarde, e eu falei, mas eu também gosto de café, então vem em casa tomar café comigo. E eu toda tarde ia tomar café com a dona Cora, olha que maravilha. E assim eu fui entrando na família, até quebrar as barreiras. Fala para quem está do seu lado, iniciativa. Iniciativa. Não estou dando dica para os outros, estou só falando iniciativa. Que é o que me empolga nesse texto. A fé exige iniciativa. Uma das coisas que eu acho legal lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, diz assim que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Olha, os tímidos. Ah, não, eu estava com medo. Você lembra aquele texto que fala do camarada que um recebeu 5 talentos, outro 3, outro... Aí o camarada pegou e falou, não, eu sei que o senhor é bravo. Eu sei que o senhor colhe onde o senhor não plantou. Então o que eu fiz? Eu guardei e eu estou dando o que o senhor me deu. O que ele disse? Servo mau e negligente. Antes eu tivesse dado isso, os meus talentos aos banqueiros, eles iam multiplicar. Eu deixei com você. Então às vezes o medo, eu fiquei com medo, A fé exige iniciativa. Você tem que agir. Bartimeu, ele era um cego. Para aquela cultura, era alguém que carregava uma marca de maldição, porque os deficientes eram marcados, era como se fosse uma maldição, ou dos pais, ou deles mesmos. Então eram pessoas totalmente marginalizadas, ficavam à beira do caminho. A profissão dos deficientes era pedir esmolas, porque não tinha outra, o povo não queria nem ter muito contato. Então eles ficavam nas entradas das cidades pedindo esmolas, onde passavam as caravanas, e ali estava Bartimeu. Mas eu imagino quantas vezes Bartimeu ouviu histórias sobre Jesus, de um homem que estava curando pessoas que passavam ali, e ele foi ouvindo aquelas histórias, e eu imagino que no coração dele, ele disse, se eu pudesse conhecer esse camarada, o dia que ele passar por aqui, eu não vou perder a oportunidade, eu vou tomar uma iniciativa.
Eu vou sair do trivial. Eu não vou fazer como todo mundo faz. Eu quero a minha bênção. Quando a gente lê a história de José do Egito, meu irmão, por que ele foi um bom funcionário na casa de Potifar? Por que você acha? Porque ele pensava que um dia ele ficaria livre e poderia voltar para sua casa. Então ele fez diferença. Deus estava sobre a sua vida. Potifar ficou tão contente, disse: não, quer dizer, eu nunca vou deixar você embora, você vai ficar aqui comigo. Você vai cuidar de todas as coisas. Depois ele vai parar na prisão, e na prisão ele é o melhor, preso. Toma iniciativa. O carcereiro diz: olha, está aqui a chave, você toma conta de tudo. Em todo lugar que ele ia, ele dava o melhor, e tomava iniciativa. Meu irmão, uma das questões que eu vejo que nós temos que buscar a Deus: Senhor, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço, no meu trabalho, meu casamento. Quero que minha esposa seja feliz, quero que meu marido seja feliz. Iniciativa. Deus, o que eu posso fazer para transformar esse relacionamento em algo prazeroso? Com os filhos. Meu dinheiro, Senhor, me dá inteligência, para que meu dinheiro multiplique, me dá graça. Quer dizer, se eu não tomo uma iniciativa, eu entrei no trivial, eu sou igual a todo mundo. E o perigo é a gente murmurar, lamentar, fazer tudo aquilo que não condiz com aquele que crê no poder de Deus sobre sua vida. Iniciativa, atitude, vida vitoriosa. Meu irmão, vida vitoriosa exige iniciativa, treinamento, preparo. Porque quando vier os dias maus, estou preparado e vou enfrentar. E Deus me dará vitória. Eu tomei iniciativa. E eu queria deixar aqui algumas coisas que me vêm ao coração, que me ajudam muito para a nossa edificação. A primeira delas que eu queria deixar para você é o seguinte: nunca esqueça que o Senhor é maior do que a tua dificuldade. Amém? Nunca esqueça que o Senhor é maior do que a tua dificuldade. Meu irmão, a dificuldade não é maior do que a solução. A dificuldade não é maior do que o nosso Deus. A enfermidade, a crise financeira, crise dentro do lar, relacionamento. Alguém tem que tomar uma atitude e buscar a Deus. O que eu acho bonito na vida de Bartimeu é essa coragem. Não, eu vou agir. E quando você ora, busca, clama, grita, o Senhor responde. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Aprenda isso. O Senhor é maior do que o teu problema. O Senhor é maior do que o teu problema. Vamos falar juntos? O Senhor é maior do que o teu problema. Fala para quem está do seu lado. O Senhor é maior do que o teu problema. Vamos falar bem alto? Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor é maior do que o teu problema. Você pode celebrar com isso, meu irmão? O Senhor é maior. Vamos aplaudir nosso Deus. Interessante que quando Eliseu estava cercado, e aí tinha um garoto chamado Geazi, que era o secretário dele, falou: olha, nós estamos cercados, o que nós vamos fazer agora? Ele disse: fazer? Mas são os que estão com... Senhor, abre os olhos desse moço. E o texto diz que quando os seus olhos foram abertos, havia carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Ou a gente crê, ou a gente está brincando de ser crente.
Iniciativa. Bartimeu ouviu falar do poder de Jesus, de quem era Jesus. Quando surgiu a oportunidade, o que ele fez? Ele gritou: Jesus, 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 Jesus. Essa é a tua bênção. Essa é a resposta de Deus para a tua vida. Tem milagres, mas tome a iniciativa. Deixe de ser tímido diante daquele que tudo pode. Amém, queridos? Lógico, falando de temperamento, nem todos nós não somos iguais, nós somos pessoas, cada um tem o seu temperamento, mais recatado, outro é mais aparecido, né? Estou falando diante de Deus, de você ser mais abusado na tua fé. Amém? Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é o seguinte, meu irmão, fala para quem está do seu lado: o tempo é agora, fala. O tempo é agora. Eu acho muito legal isso. O tempo é já. O tempo é já. O tempo é já. Imagina vocês que Jesus estava entrando em Jericó. E Jericó, como toda cidade, tinha pelo menos uma entrada e uma saída, ou duas entradas e duas saídas. As pessoas entravam por um lado e saíam pelo outro. Podia passar no coração dele e dizer: não, quando ele voltar eu falo com ele. Quando ele voltar. Muitos de nós perdemos muito porque a gente deixa para depois. Nós tínhamos um garoto na igreja e está dando muito trabalho. Eu falei com o pai dele, falei: seu filho precisa prestar atenção, você vai perder teu filho. Ele diz: não, já percebi. Eu estou deixando como está para ver como é que fica. E como é que ficou? Ficou, né? Ficou. Esse filho deu um trabalho. Mas qual foi o problema? Deixar as coisas para depois. Depois. O texto diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu. Olha, aquele conceito que cada um tem sua hora, que cada um... Isso não tem base bíblica não, viu, pessoal? Sabe que a pessoa diz assim: não, eu estou falando lá, é de Jesus, mas cada um tem a sua hora. Não, o tempo é agora, é já. Cada um tem sua hora por sua própria cabeça. E aquilo que fez de errado, aquilo que já fez. Agora, tem coisas, meu irmão, que a gente gostaria de esquecer. Ah, se eu tivesse Jesus no passado. Ah, se eu tivesse... Então, não tinha. Infelizmente, tem umas coisas aí na vida que, graças a Deus, a gente pode ser uma nova criatura em Cristo. Mas tem coisas que a gente vai ter que carregar até o túmulo. Ah, se eu tivesse tomado atitude. O que eu acho lindo aqui, meu irmão, é que Bartimeu não deixou para depois. O tempo é já. É agora. Não deixou para depois. Na vida com Deus, meu irmão, isso é muito sério. Que o tempo é já. Quando é que eu vou orar pelo meu casamento? Já. Quando é que eu vou mudar de vida? Já. Quando é que eu vou clamar a Deus pelas minhas finanças? Já. Quando é que eu vou tomar atitude? Já. Já, é agora. É ontem. Para quando você quer esse serviço? Para ontem, é ontem. Por natureza a gente vai empurrando, e algumas coisas, eu vou emagrecer, mas vou começar só segunda. Eu vou fazer exercício, mas deixa passar o frio. Depois do frio, eu vou entrar na academia. Eu vou, mas deixa para depois. Eu preciso conversar, mas deixa para depois. Eu estou precisando fazer um curso. Eu vou fazer. Eu preciso organizar meu dinheiro. Só que a coisa vai empurrando. O dia que a gente para, a gente já perdeu muito tempo.
Uma pessoa que eu amei muito foi o pastor Mário Roberto Lindstrom. Nossa, um homem fora de série. Amei muito esse homem. Um homem falava mais de 7 idiomas, uma capacidade intelectual. E ele dizia para mim: eu vou escrever alguns livros. Quero escrever livros para a liderança. Quero escrever livros. E ele falava. Acontece que ele não percebeu que a velhice foi chegando. E quando chegou, ele não tinha disposição para escrever nada. E morreu. Pouco que a gente sabe dele é de outros autores que escreveram sobre ele. Porque foi embora. Fala para quem está do seu lado: o tempo passa para todo mundo. Fala para ele. Passa todo mundo. Quantos pais, quando acordam, o filho já está grande. Não vi meu filho crescer. Não curti. Quantas coisas a gente se eu mudasse essa. O tempo é já. O que eu acho bonito no Bartimeu é que ele toma atitude, é já, é agora. É agora. Fala para quem está do seu lado: iniciativa. Agir. Agora. Já. Já, meu irmão. Vou orar quando? Já. Vou jejuar quando? Já. Começar a buscar a Deus agora. Vou colocar esse assunto diante de Deus. Meu irmão, tem assuntos que a gente precisa passar mais tempo na presença de Deus. Leia Lucas 18, quando fala sobre aquela mulher que ela tinha uma demanda. E o texto diz: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar é já. Ore, busque, clame, peça. O tempo é já. Às vezes oriento pais, casais: ora, Senhor, pesa a tua mão sobre o meu filho, dá um susto nele em nome de Jesus. Meu marido, minha esposa está precisando de um susto. Põe as tuas mãos. O tempo é já. Vou esperar o distanciamento. Meu irmão, aceitar Jesus você pode aceitar com qualquer idade, mas usufruir das bênçãos de Deus só depois que você aceita Jesus. Você pode aceitar Jesus na hora do leito, lá está morrendo. Você aceita Jesus, aceita. Aceitou, foi para o céu, mas não usufruiu. Quando a gente aceita Jesus, meu irmão, nós estamos já usufruindo das bênçãos de Deus. Nós estamos usufruindo da fé. Nós estamos usufruindo dos milagres. Nós estamos usufruindo dos ensinamentos que demos para os nossos filhos, para os nossos netos. Já estamos vendo outros já fazendo decisões por conta própria, à luz da palavra de Deus. O tempo é já. Não esqueça disso, meu irmão. Não deixe para depois. Faça como Bartimeu. Aprenda com ele, meu irmão. Ele entendia que o Senhor era maior do que a sua dificuldade. Entendia que o tempo era já. Amém? A terceira questão que eu queria deixar para você foi que ele foi salvo por causa da sua ousadia, coragem, iniciativa. Ele clamou para aquele que tudo pode. Ele fez o que os outros não fizeram. Amém? Ele fez o que os outros não fizeram. Acho muito bonito isso. Atitude, comportamento. Ele foi salvo. Mas o milagre dele tem nome: iniciativa, ousadia, coragem, oração, clamor. Quantos estavam ali sentados? Quantos que estavam mendigando? Olha, meu irmão, pelo menos dezenas, ou talvez até centenas. Mas vamos colocar aqui dezenas de gente ali, aleijados, cegos, deficientes. Quantos ali? O único que tomou uma atitude, mas ele foi salvo por causa dessa atitude dele: gritar, clamar, fazer o que os outros não tiveram coragem de fazer. Muitos podem te criticar porque você aceitou a Jesus, mas, meu irmão, nós que aceitamos a Jesus, a gente virou figurinha carimbada, não é verdade? Antes você era um no meio de todos. Agora você aceitou a Jesus,
você passou a ser uma figurinha carimbada. Está marcado. As pessoas já não te veem como uma pessoa normal, te vê como crente. Isso é crente. Você está marcado. E quando isso acontecer, você sentir que as pessoas estão olhando porque você agora tem Jesus, que é um conselho, celebre ao Senhor. Porque a luz que há em você brilha e você nem percebe, mas há uma luz, há uma força de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fala para quem está do seu lado: eu estou debaixo da unção de Deus. Fala, estou debaixo. Há uma unção sobre as nossas vidas, há uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? A outra coisa que eu queria deixar para vocês, baseado nesse texto, é o seguinte: a fé está acima da razão. Vamos falar juntos? A fé está acima da razão. Não tem lógica, mas tem milagre. Não tem lógica, mas tem. Vamos falar juntos? Não tem lógica, mas tem milagre. A fé está acima da razão. Eu acho muito legal isso. Tem lógica. O cara ficar gritando, tem lógica. Essa vida com Jesus, sabe, não tem lógica. Pedro diz assim: Senhor, não tem lógica a gente voltar para pescar. A gente passou a noite inteira, que é o horário mais propício, ainda mais naquela região que é deserto, né? Então, a gente passou a noite, que era o horário certo para pescar. Mas, sob a tua palavra, não tem lógica, mas tem milagre. Não tem lógica, mas tem milagre. Quando a gente perdoa alguém, nem sempre a gente está muito afim de perdoar, porque a pessoa foi cruel, machucou, não tem lógica, mas a gente obedece ao Senhor porque tem milagres. O próprio dízimo, né? Não tem lógica. Não tem lógica. Se eu depositasse no banco, teria lógica. Depositei no banco. Não, agora eu vou dar o dízimo na igreja. Tem lógica? Não tem lógica. Mas tem milagre ou não tem? Tem milagre. Tem lógica. A gente acreditar no Senhor, tem lógica? Não, não tem. Mas tem milagre, não tem? Enquanto a gente não aceita Jesus como Senhor e Salvador, tudo é loucura. Mas quando a gente entrega o coração para Jesus, que eu acho muito legal isso. Por um tempo, eu achava que a fé era muito abstrata. Um negócio, eu creio, como é que esse negócio? Tem que acreditar. Sabe, não tem lógica, não tem. Porque o legal é isso, é você andar com coisa que tem lógica. Então, você sabe que a coisa tem uma base. E aí a fé era muito complicado. Mas o dia que eu entreguei meu coração para Jesus, e eu saí daquela igreja, fui para casa, eu saí com tanta paz, alguma coisa. Eu me lembro que eu senti assim, parece que eu era outra pessoa, parece que eu estava solto, parece que um peso saiu de cima de mim, eu saí transformado, alguma coisa aconteceu dentro da minha vida. Então, meu irmão, a partir daí eu comecei a viver uma outra esfera com o Senhor. Eu fiquei fanático. E os meus amigos, que eu andava com eles, nós éramos todos fanáticos. Bom, a gente era doido, a gente queria falar de Jesus. Eu levava a Bíblia para a escola, colocava assim em cima da carteira. Isso incomodava os professores, tinha alguns que tira de cima. Aí eu colocava embaixo, terminava aquela aula, lá de volta. Aí vinha a professora lá falando sobre a evolução. Que o homem veio do macaco. Aí a moçada da classe, que eu já estava evangelizando, começava a olhar para mim, né? E aí, você não vai falar nada?
Infelizmente, eu sentava na turma do fundão. Esse é um problema, né? E aí a moçada olhava para trás. E aí eu queria defender a minha fé. Aí eu pedi, dá licença, professora, vai falar. Se o homem veio do macaco, o que faz a macacada que não vira homem? A classe KKKK, diretoria. Vinha outra aula, falava, e eu sempre tinha, eu não queria aceitar, é a minha fé. Então, vem cá, se a senhora está falando é uma tese, não é? Então, a Bíblia é outra tese, não é? Então, entre as duas eu fico com a Bíblia. Diretoria. Naquele tempo a gente tinha medo de diretoria, viu, pessoal? Hoje quem está com medo é quase que o diretor que está com medo. Lá vem o filho do fulano. Ai, imagina o diretor orando, o Senhor tem misericórdia. Naquele tempo a gente tinha pavor. A diretoria assustava a gente. Tem lógica? Não tem lógica. A fé não tem lógica. Não tem lógica. Jesus pega um lodo, põe nos olhos do camarada e diz, vai lá no tanque de Siloé. Depois você volta e você vai estar curado. O cara foi. Tem lógica? Não tem lógica. Tudo é possível que crê. Tem lógica? Não. A fé é assim, meu irmão. A base da nossa fé é a palavra. Vamos falar juntos? A base da nossa fé. Então ela não é tão abstrata assim quanto parece. Ela não é abstrata. Ela tem uma base, a palavra. Não é abstrata, não é o homem, não é ele crer porque ele decidiu acreditar. Não, eu tenho que ter pensamento positivo. Não. A nossa fé, ela tem um fundamento, a palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Porque está escrito, eu creio. Está escrito. O que está escrito é a base da nossa fé. O justo viverá pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé está acima da razão. Outra questão para você guardar aí. Quinto, ninguém recebe o que nunca buscou. Vamos falar juntos? Ninguém recebe o que nunca... Outra vez. Ninguém recebe o que nunca... Esse é o segredo, meu irmão. Ninguém recebe o que nunca... Bartimeu me inspira por essa iniciativa de buscar, de falar com Deus, de abrir o coração, de gritar: Jesus, filho de Davi, ele buscou. Se a gente não busca, a gente deixa de usufruir. Nesse tempo de crise, meu irmão, é o grande momento da glória de Deus ser vista na tua vida. Nesse tempo de crise, é o momento de você descobrir o tamanho do teu Deus. Você pode embarcar na onda de todo mundo e dizer, está difícil, o governo, o presidente e tal. Você pode entrar na onda de todo mundo. Mas você pode buscar a Deus e dizer, Senhor, eu quero fazer diferença, Pai. Põe as tuas mãos, um milagre, uma porta aberta. Busque ao Senhor. Porque está escrito, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Está escrito. Então é a hora de eu descobrir. Mas quer ver outra coisa que eu acho lindo nesse texto? Lá em Marcos capítulo 10 conta a mesma história e lá se fala uma coisinha mais, diz assim que Bartimeu deixou a capa. Vamos falar juntos? Bartimeu deixou a... O que significa isso? Imagina ele gritando e Jesus disse, chama esse rapaz que está gritando aí. E ele levanta e deixa a capa. O que essa capa representa? Uma das coisas que ela representa é impedimento. Ele podia tropeçar, ou deixou a capa. Você não crê que Deus vai fazer um milagre na tua vida?
Então abra mão dos impedimentos. Abra mão. Abra mão dos impedimentos. Tem um texto que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, nem todas as coisas edificam. Tem coisas, meu irmão, que não são pecados, mas não combina com o crente. Não combina. Não combina com a tua fé. Não combina. Tem palavreado, tem palavras que não combinam. Que são palavras baixas, que não combinam. Eu fico horrorizado quando eu vejo o político falando palavrão, porque não combina a posição que o cara tem. Um juiz, um promotor, tem coisa que não combina. Não combina. Um crente, tem coisas que não combinam com o crente. Ah, mas isso não é pecado, mas não combina. A vida que eu espero receber de Jesus, as vitórias que eu espero, eu quero manifestar a glória de Deus, então tem coisas que eu preciso abrir mão, porque não combina, são empecilhos, faz a gente tropeçar. Imagina o camarada no meio daquela multidão, um povo dizendo cala a boca, cala a boca. Psh, ei, fica aí, meu, fica quieto aí. Pô, Jesus está passando lá. Você acha que Jesus vai te ouvir? Aí Jesus para e fala assim: ó, tem um camarada gritando aí, chama ele, chama ele. Ele levanta, meu irmão. Eu vou pegar a capa, e você sabe que para aquela cultura a capa era importante. Era uma proteção, porque tinha aqueles ventos, principalmente no final do dia, aqueles ventos de areia. Então a capa sempre foi muito importante para aquela cultura. Sempre saíam, tinha uma capa, sempre cobrindo a cabeça. Aí o cara decide deixar a capa, porque naquele momento aquela capa seria um impedimento. Vai me atrapalhar, vou tropeçar. O camarada é cego, aí tem que levantar rápido para ir até Jesus. Nem sabia onde Jesus estava. Alguém teria que... Então, ele abriu mão. Meu irmão, como cristão, tem coisas que não convém. Abra mão. Abra mão. Linguajar, atitude, relacionamento. Conversar com uma pessoa que não é da nossa igreja, e ele compartilhava sobre a crise que ele estava passando no casamento, por causa da maneira que ele andou tratando algumas irmãzinhas. Ele falou: não fiz nada, mas eu sei o que errei, por causa da maneira. Eu não fiz nada de errado, mas aqui no coração eu sei que eu errei. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não convém. Sou crente. Tenho promessas sobre a minha vida. Eu tenho Jesus. Não me importa se os outros fazem, eu tenho compromisso com esse Deus. Eu quero a minha bênção. Se o outro está disposto a perder a sua bênção, problema dele. Ah, mas aquele irmão bebe, mas aquele irmão faz, aquele irmão vê, aquele irmão... Problema deles. Eu estou que nem Bartimeu. Estou soltando tudo que possa atrapalhar a minha caminhada com Deus. Eu quero é a bênção de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Outra. Quando Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Essa é a grande chance de exercitar a fé.
Por que a gente tem que falar de assuntos que Deus já sabe? O texto diz que antes de eu falar, Ele já sabe. E por que eu tenho que falar? Por que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Se o camarada era cego, se nitidamente ele queria ver, mas Jesus pergunta. A nossa fé precisa ser provocada, exercitada. Eu preciso de Deus. O texto diz: lançando sobre Ele a vossa ansiedade. Mas Ele sabe o que aflige o meu coração. Ele conhece. Mas a Bíblia diz: abre a tua boca e fala. Amém? Fala para quem está do seu lado: não seja acomodado. Fala! Mas dá uma bronca nele, fala! Você foi muito amoroso. Fala! Outra. Estão terminando já. Outra. Nunca desista de crer e buscar. Presta atenção. Nunca desista de crer e buscar. Pois os mesmos que estava impedindo aquele moço de gritar foram os mesmos que depois louvavam pelo milagre que viram na vida dele. Os mesmos que te criticam ainda verão a glória de Deus na tua vida. Mas qual o segredo? Bartimeu, grita, fala, derrama, busca. Olha o que Jesus disse lá em João 17. Ele diz assim: por causa de vós eu me santifico a mim mesmo. Quer dizer, Jesus disse: eu me santifico por causa de vocês. Não por mim, porque Jesus é santo. Mas ele disse: não, eu me santifico por causa de vocês. Tem determinadas coisas, meu irmão, que para mim não faz diferença, mas por causa dos outros. O que diz o texto? Para a gente não ser pedra de tropeço para ninguém. Então o que a gente faz? A gente vai se privar de algumas coisas por causa da consciência dos outros. Mesmo assim, muitos vão te criticar, vão dizer: mas olha, meu irmão, tem um ditado que diz assim, que quem ri por último ri melhor. Muitos ainda vão louvar a Deus por aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Agora não seja mole, não desista, ore, creia, avance, mesmo com oposição, mesmo com crítica, vá embora, porque quando Deus fizer um milagre, todos irão na tua aba. Amém? Muitas pessoas são abençoadas por aquilo que Deus faz. Você crê, você busca, você clama e vai, e depois muitos são abençoados. Quantos empresários são assim, homens tementes a Deus, que oram, batalham, jejuam, clamam, e aí dá emprego a um monte de gente, muita gente até que não gosta do Deus dele, mas acaba tendo emprego às custas da oração, do clamor. Não desista, creia, busque, porque muitos serão abençoados por causa da bênção que estará sobre a tua vida, e ainda vão dar glórias a Deus em nome de Jesus. Outra, só para você anotar aí: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pergunta para quem está dizendo: por que não buscar? Fala para ele. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por que não buscar? Se os planos de Deus a nosso respeito são bons, por que resistir a Deus? Por quê? Por que não ceder? Por que não obedecer?
Se a gente já sabe que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Olha a história de Bartimeu, a atitude, olha o grito, falou: Senhor, tem misericórdia. Quanto mais falavam para ele calar a boca, mais ele agia. E por causa dessa atitude, ele foi abençoado. E muitos foram abençoados. Diz o texto que a partir daí todo mundo louvava a Deus. Por um momento, não te entendem, mas depois serão abençoados por causa da tua bênção. Bartimeu sabia quem ele era, mas sabia também quem era o Senhor. Não esqueça disso. Terminando, ele sentiu a oportunidade, decidiu no coração, tomou iniciativa, apelou para a misericórdia e a graça do Senhor, clamou ainda mais, tirou todo impedimento, a capa, creu, confessou e recebeu o seu milagre. Outra vez, ele sentiu a oportunidade, decidiu no coração, tomou uma iniciativa, apelou para a misericórdia, para a graça do Senhor, clamou ainda mais, tirou o impedimento, creu, confessou, e o milagre veio. Assim será com a sua vida. Eu queria orar com você, meu irmão. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei uma coisa certa: todos nós, o texto diz que no mundo tereis aflições, e esse mundo, ele é cruel, não é? Por que ele é cruel? Porque eu não sou mais amigo do mundo, e nem o mundo é meu amigo. O mundo espera que eu pratique coisas erradas, mesmo falando em coisas boas, mas eu sei que o mundo é cruel. Então eu não me sinto mais muito à vontade no mundo, o mundo não se encaixa mais em mim, então a gente fica nesse contratempo. Então eu sei que todos nós temos problemas, mas nunca esqueça que o Senhor é maior do que o teu problema. Nunca esqueça que iniciativa de buscar, de crer, de clamar é o grande segredo. Nunca esqueça, meu irmão, que você paga um preço, e os que te cercam serão abençoados mesmo sem merecer. Se não merece, quem está pagando o preço é você, mas todos verão a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Nunca desista, persevere, e você vai ver o que Deus vai fazer. Vamos orar por isso? Vamos? Você quer colocar a tua vida diante do Senhor, dizer: Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dessa palavra, eu quero orar com você. Você que deseja, vai ficar em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Nós te adoramos, Pai, e te exaltamos, porque só o Senhor é Deus. Como diz a tua palavra, agindo o Senhor, quem impedirá? Nessa noite, Senhor, esmiuçando e tentando tirar um proveito melhor desse texto, Senhor, nós recebemos a tua palavra. Senhor, confirma esta palavra com sinais e prodígios. Confirma, Senhor, essa palavra com uma ação sobrenatural sobre as vidas. Que saiam daqui, Senhor, fortalecidos, cheios de esperança, Senhor, com coragem, que avancem para cima do problema, Senhor, que creiam no teu poder, Senhor, como Davi fez no meio daquela batalha. Ele partiu para cima do gigante. O que iria acontecer, como, ele não sabia, mas ele estava certo de que o Senhor estava sobre a sua vida. Assim, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre cada um destes. Levanta, Senhor, aqui homens e mulheres cheios de histórias para contar, porque o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e o Senhor conhece os que confiam em ti. Santo é o teu nome. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Levante as tuas mãos, meu irmão, e adore o Senhor. Oh Deus, nós te adoramos, te exaltamos. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que a tua bênção esteja sobre cada vida. Fortalece cada coração, Senhor. Senhor, aqueles que se sentem tímidos, muitas vezes, ó Pai, oprimidos, para que não hajam,
Senhor, que a tua mão esteja sobre cada um, que dê um grito de vitória e que declarem que só o Senhor é Deus sobre suas vidas. Oh Deus amado, aqui estão os Bartimeus de hoje, apresentando e clamando: Filho de Davi, tem misericórdia. Abençoa, abençoa e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra, eu recebo esta visão, eu recebo o desafio, e em nome de Jesus eu vou avançar e declarar que só o Senhor é Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Nós aplaudimos o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. A glória de Deus. Faça essa declaração gostosa. Santo dos santos, em todo lugar, não sabe ver. Santo é o teu nome, Jesus. A glória de Deus. Mais uma vez. Quem já visou o Santo dos santos em outro lugar?